Boa noite, igreja, graça e a paz, amém? Como é bom estarmos aqui na casa do Pai, para celebrar e agradecer por uma data tão importante que é o Natal, o nascimento do nosso Rei, aquele que morreu por nós e nos salvou. Por isso vamos juntos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante de Ti, Deus, para dizer que o Senhor é bem-vindo aqui no nosso meio, Pai. Por esse culto é estritamente para Ti, Deus. Estamos aqui para Te adorar, Te agradecer, para receber mais do Senhor, para entender o que o Senhor quer de nós, ó Pai, e também, ó Pai, que o Senhor nos ensine, ó Pai, cada vez mais o que é o Natal verdadeiro, ó Pai, que esse amor tome conta das nossas vidas, ó Pai, que possamos levar nosso dia a dia, ó Pai, assim como o Senhor morreu numa cruz para nos salvar, ó Deus, que esse amor nos encha e nos preencha, ó Pai, essa noite, ó Pai, em nome do Teu Filho que eu oro, amém.
A tua graça me aceitou como sou. Nada eu tinha quando me resgatou. Cantamos majestade, majestade. Pra sempre o teu amor me transformou na presença da tua majestade, majestade. O Seu reino sobre nós, ó Deus, sobre nossas vidas, ó Deus. Que essa vontade, seu querer, seja o centro de nossas vidas, ó Pai. Te adoramos, te agradecemos, ó Pai. Receba o nosso louvor. Amém. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, foste à cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu o que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue em seu nome a liberdade conquistou. No amor de Jesus Cristo, com ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito.
pé e vamos celebrar ao Senhor com essa canção, enquanto nós devolvemos dízimos e ofertas. Você que está nos visitando pela primeira vez, fique à vontade, se é algo dos nossos membros, aproveite para louvar, desfrutar este momento onde entronizamos a Jesus Cristo. Mas você que é membro, fique à vontade para trazer aqui à frente a sua oferta, enquanto celebramos ao Senhor com essa canção. As palmas. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte, toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me... Vamos declarar tudo. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, nele vou viver, posso amar. Toda morte, toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em nosso lugar. Ele é Jesus, Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou.
tornou, graça e paz nos revelou. Glória a Jesus, o Rei dos Reis. Amém. Te convido a se sentar agora. Nós cantaremos uma canção não muito conhecida, mas tenho certeza que falará muito ao seu coração, que diz que tudo novo se fez. Tudo novo se fez na sua vida, amém? Tudo novo se fez, pois Jesus nasceu. Aleluia. Emmanuel, o Deus presente aqui. Vem renovar minha paixão por ti. E eis que fazes novas todas as coisas. É chegar o tempo de viver algo novo. Nem o meu passado, nem o meu futuro podem nos separar. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Seu nome é Emmanuel, Deus conosco. Emmanuel, o Deus presente aqui. Vem renovar minha paixão por ti. E eis que fazes novas todas as coisas. É chegar o tempo de viver algo novo. Nem o meu passado, nem o meu futuro podem nos separar. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. E quando Ele vem, tudo fica diferente. A esperança renasce, o nosso coração se aquece. E a presença de Jesus torna tudo mais bonito, mais lindo. Ele torna as coisas em algo lindo. E quando Ele vem, o amor invade a terra. E quando Ele vem, o tempo para ao meu redor. E quando Ele vem, eu não sou mais o mesmo. E quando Ele vem, o céu invade este lugar. E quando Ele vem,
enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Convido vocês a se colocarem em pé, por gentileza. Enquanto essa música vai cantando no fundo, eu gostaria que você levantasse uma adoração a esse nome de Jesus, a sua voz, os seus lábios, e a música vai voltar e nós cantaremos juntos. Então, Senhor Jesus, nós te adoramos essa noite. O Senhor é o motivo do nosso Natal. O Senhor é o motivo da nossa alegria. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa paz. Nós levantamos as nossas vozes como igreja para dizer que o Senhor é a nossa luz, nossa esperança. A nossa fé está em Ti, posicionada, enraizada na Tua presença. E por isso nós te adoramos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos cantar juntos. Posso crer no amanhã. Só porque Ele vive, Porque Ele vive, temor não há mais. temor não há. Nós podemos confiar e crer. Mas eu bem sei Que a nossa vida, nosso futuro, tudo está nas mãos do nosso Jesus. está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, vamos declarar o motivo de estarmos aqui. Porque Ele vive, Só porque Ele vive, só porque Jesus é real, só porque Ele é verdadeiro, nós podemos crer, podemos ter esperança, podemos ter confiança e podemos nos ver livres
Jesus. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa esperança. E em Ti nós confiamos, Jesus. E a Ti a adoração, o louvor desse povo que se faz ao Teu santo e bendito nome nesse lugar. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Boa noite, igreja. Vamos juntos, com muita alegria, com muita animação, cantar essa canção. Amém? Posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Tu és o nosso Senhor, Jesus, o nosso dono. Glória a Deus.
é que também Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós te engrandecemos, Jesus, teu nome é exaltado aqui, tu és o centro, tu és o alto, só tu és. Oh Jesus, só tu. Suas mãos e diga: te adoramos. Diga: Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, e sobre todo veio para salvar. Ele me salvou. Nós te reverenciamos aqui, Jesus. Se você foi alcançado por essa graça, se você foi salvo pelo nome de Jesus, dê uma salva de palmas bem forte a Ele. Aleluia. Aleluia, você pode se assentar por gentileza. Como é bom poder cantar o nome de Jesus. Como é bom poder declarar o nome de Jesus. E como é bom poder falar do nome de Jesus. Eu escolhi um texto para compartilhar com você nessa última celebração antes do Natal. Nós falamos durante todo o mês de novembro e agora dezembro sobre o tema enraizados, falando onde colocamos as nossas raízes e onde podemos firmar as nossas estacas. E esse texto falou muito ao meu coração, porque também ele acaba completando e coroando essa série de pensamentos a respeito desse assunto com a palavra raiz. Está escrito lá em Romanos capítulo 15, versículo de número 12, onde Paulo, falando sobre Jesus, o plano perfeito de Deus, diz assim: Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. Paulo diz para um povo que estava sedento pelas boas notícias, e a palavra evangelho nada mais é do que a boa notícia de Deus. É óbvio que não é um termo que foi inventado por Jesus ou inventado pelos cristãos. O evangelho já existia na cultura grega, quando se falava a respeito de uma notícia de uma vitória e algum exército numa campanha, numa batalha distante, onde vinha um mensageiro, o arauto, o portador das boas notícias, que era chamado de evangelho. Mas na verdade, quando isso é transmitido para a pessoa de Jesus, nós estamos falando de uma boa notícia que vai muito mais do que uma vitória momentânea, que vai muito mais de uma vitória localizada, geográfica ou política. É uma vitória que colocou todos os poderes de joelhos, quer no céu, na terra, embaixo da terra. Todos os poderes se dobraram a esse evangelho, a essa boa notícia de que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar os pecadores que viviam numa terra longe, distante, solitária e andando em densas trevas. Por isso que o apóstolo Paulo é cuidadoso em escolher a palavra de Isaías quando ele elenca alguns elementos que eu gostaria de destacar com você aqui essa noite. O primeiro, ele diz que brotará a raiz de Jessé.
A palavra brotar é uma palavra muito profética, utilizada pelos profetas no Antigo Testamento para falar de um povo que resistia ao exílio babilônico, resistia às intempéries dos exílios assírios. Ou seja, a palavra brotar já estava registrada em muitos textos bíblicos. Quando se fala em Isaías 44, eles brotarão como uma relva no meio de um deserto caótico, seco, estéril. A palavra brotar tem um significado interessante aqui nesse texto, porque fala a respeito de algo que vem quando tudo parece estar adormecido. Brotar vem quando tudo parece não ter respostas. Nós ficamos imaginando aqui esse tempo de colheita na nossa região, de plantio na nossa região, onde a chuva não vinha, a semente lançada. Parecia que a terra iria dar o seu veredito final, parecia que a seca e a estiagem teria colocado aquelas sementes numa total tortura de morte, parecia que nada ia brotar daquele solo e de repente as primeiras mudas começam a aparecer, os primeiros brotos começam a surgir, para mostrar que a esperança é desse jeito. Em solos catastróficos, em ambientes de profunda tristeza, de grande desilusão e de grandes conflitos e problemas, é justamente nesse ambiente, é justamente nesse lugar onde há uma possibilidade desse broto nascer. O povo de Israel recebe essa mensagem com muita alegria, porque o povo de Israel estava procurando esse rebento, estava procurando esse broto, estava procurando esse fio de esperança. Nem bem Adão e Eva já tinham pecado, Deus já havia preparado o plano de salvação, prometendo o Messias. A palavra Messias em hebraico significa aquele que salva, que foi transferida para o grego, que significa Christos, aquele que salva. Ou seja, o nosso Jesus, o Cristo, Cristo não é sobrenome, Cristo é título do nosso Messias, do nosso Salvador Jesus. Jesus, o Cristo, é aquele que veio salvar um povo que estava tentando se auto-salvar pela observância da lei. Os judeus tinham a Torá, os judeus tinham as leis, os judeus tinham as doutrinas, mas andavam em densas escuridões. Tanto é que Isaías capítulo 9, versículo 2, falando sobre o nascimento de Jesus, o texto diz assim: o povo que andava em grandes trevas viu a luz, e aqueles que estavam na sombra da morte enxergaram a luz. Ou seja, não bastava observar a doutrina, não bastava cumprir os preceitos religiosos, o povo ainda estava andando na escuridão do moralismo, na escuridão da religiosidade. E não apenas o povo de Israel recebeu essa mensagem de que o Messias viria para salvar com muita alegria e expectativa, mas os próprios gentios, ou seja, o povo pagão, o povo que não conhecia Deus, porque os gentios também de alguma maneira queriam manipular o sagrado, de alguma maneira eles queriam tornar as divindades favoráveis a eles, e quando de repente eles ouvem uma promessa de que um Deus Salvador viria para também os resgatar, eles também se enchem de expectativas diante dessa mensagem. Por isso que o apóstolo Paulo diz: um broto está saindo, e esse broto vem da raiz de Jessé. Para surgir um broto, muitas vezes nós olhamos aquele território inóspito, aquela terra seca, aquela terra árida, mas a verdade é que isso se parece muito com as promessas de Deus na nossa vida. Muitas vezes as promessas de Deus parecem estar adormecidas, parecem estar destruídas, parecem estarem mortas. As promessas de Deus para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa existência, parecem estarem soterradas no subterrâneo, longe daquilo que os olhos podem ver. Mas a grande verdade é que a esperança é um broto, ela surge, ela se renova, ela aparece, ela vem à tona. E Paulo está dizendo: com Jesus Cristo tudo vem à tona, tudo que estava morto tem possibilidade de viver, tudo aquilo que estava perdido tem condições de ser achado, tudo aquilo que tinha sido jogado fora pode agora ser restaurado, tudo aquilo que tinha sido deturpado pode ser agora consertado. Ou seja, com esse broto, essa esperança que está surgindo, que tem nome e título, Jesus Cristo, tudo pode ser diferente. Por isso a primeira coisa que nós precisamos saber é que o Natal é um broto de esperança para você, é um broto de esperança para o coração cansado, para a vida desiludida, para as pessoas que estão deprimidas, para a gente que ainda não encontrou o propósito de viver e que está lutando consigo próprio sobre as grandes condições ou as pequenas condições de existência. A palavra Jesus faz sentido porque ela é um broto de esperança aos corações que estão sedentos, corações que estão amargurados, corações que estão abandonados, solitários, frustrados, decepcionados. Essa palavra tem poder essa noite para que nesse território totalmente desértico, ele venha surgir como um broto de esperança ao seu coração. Mas ele não surge do nada, ele não surge apenas de repente, ao acaso. Esse broto tem um propósito.
Esse broto é um plano perfeito e elaborado de Deus. Nós acabamos de cantar aqui, Jesus, o plano perfeito, o mistério da graça. Jesus não é o plano de Deus, o plano B de Deus para a humanidade, sabia disso? Deus não colocou Jesus na história da humanidade e alinhou o propósito da crucificação e da ressurreição, de repente, porque o povo abandonou e virou as costas para Ele. Jesus não é um acaso, Jesus não é um ser alienígena, extraterrestre, que vem para esse mundo simplesmente para corrigir um erro de percurso. Jesus não é uma solução passageira para um povo que tinha cometido um pecado grotesco. Jesus é o plano perfeito de Deus para a humanidade perdida. Para você ter uma ideia, em Apocalipse 13, versículo 8 diz que o Cordeiro de Deus já havia sido imolado, ou seja, crucificado, antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser mundo, antes de Adão ser Adão e Eva ser Eva, antes do pecado entrar na humanidade, Deus já havia estabelecido um plano perfeito de salvação. Pedro confirma essa palavra em 1 carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que ele diz assim: o Cordeiro de Deus, que foi imolado antes da fundação do mundo e revelado a vocês nesses últimos tempos. Ou seja, Jesus é o plano perfeito de Deus e não uma ação simplesmente corriqueira ou ocasional. Trata-se de um projeto elaborado de Deus para salvar a humanidade, para salvar você, para encontrar o nosso coração. Por isso que a palavra raiz, ela tem duas ligações interessantes. A primeira, ela pode estar relacionada ao contexto de genealogia, e o segundo, relacionado ao contexto de estabilidade. Raiz é uma palavra que a gente usa no nosso português com muitos sentidos e significados. Entre elas, esses dois. Quando a gente quer falar de raiz genealógica, qual é a sua raiz italiana, portuguesa, espanhola, indígena? Nós falamos a minha raiz genética ou a minha raiz hereditária. Significa que nós temos uma história que vem antes de nós. Eu acho fantástico essa ideia de Deus ter estabelecido o projeto de Jesus antes da fundação do mundo, porque Ele conectou esse projeto na história da salvação. Nem bem Adão e Eva haviam acabado de escutar o eco da serpente dizendo: vocês serão como Deus. E Deus dizendo para eles: agora vocês terão que ir embora do jardim do Éden. Deus já havia colocado o plano de salvação naquele momento, naquele lugar, dizendo: já há uma salvação para o ser humano perdido, já há uma salvação para aqueles que estarão longe de mim. Já havia um projeto elaborado, ou seja, Jesus é a conexão da história entre o plano de Deus e a história humana. Você nunca parou para perceber isso? Que todas as religiões do mundo mostram um Deus alheio, alienado, distante da história, e que de alguma maneira quer que os seres humanos se tornem melhores e melhores a fim de agradá-lo, a fim de que ele se torne favorável a esses seres humanos. Mas só o cristianismo é o Deus, é a religião, entre aspas, que coloca o Deus na história. Não é um Deus alheio, distante, num trono, embora muitos de nós ainda pensemos isso com a nossa vã religiosidade, mas é um Deus encarnado na história. É um Deus que diz: eu vim para redimir a história. A raiz de Jessé é uma raiz genealógica. Eu vim na história humana, eu cheguei num contexto humano, eu vim redimir a história humana. Eu poderia ter enviado um anjo celestial, mas Deus não é um alienígena que vem do futuro, não, que vem de regiões distantes para salvar a humanidade. Ele se encarna numa história, ele recebe uma linhagem genealógica, a raiz de Jessé, que é o pai de Davi. Ele recebe nome, ele recebe cuidados maternos, ele entra na história humana, ele chega naquela manjedoura como 100% homem, mas também 100% Deus. Ele cresce como um adolescente 100% homem, mas também como 100% Deus. Ele vive seus 33 anos na sua curta jornada sobre a face da terra, como 100% homem, vivendo a história humana, experimentando os dramas da vida humana, mas vivendo também nesse lugar encarnado como Deus. Ou seja, é um Deus que se preocupa conosco, é um Deus que entra na nossa história. Não é um Deus distante, mas é um Deus genealogicamente colocado na nossa história para dizer: eu vim para redimir um povo e também a sua história. Por isso que João capítulo 1, versículo de número 2 diz assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar significa tabernacular. Tabernáculo do Antigo Testamento, que era o lugar onde Deus se manifestava ao povo de Israel, agora é a nossa vida onde Deus se manifesta diariamente. Ele habitou entre nós. Ele diz: a sua história é importante,
seus problemas são meus, suas dificuldades são minhas, suas lutas estão ao seu lado, eu estou presente, a sua história me toca, porque eu não sou apenas o Deus da história, eu também sou o Deus na história, na sua história, na minha história, nos meus dramas, nos meus fracassos, no meu sucesso, nas minhas vitórias. É um Deus que está ainda na minha história. Tanto é que antes de ser levado ao céu, ele disse em João capítulo 16, eu vou deixar para vocês um outro Consolador. Ou seja, essa história que você tem é tão importante que eu não vou voltar para o céu e ficarei à distância observando seus sofrimentos. Eu ainda estarei com vocês, andando com vocês, falando com vocês todos os dias, porque eu deixarei o outro Consolador, o Espírito Santo. Ou seja, quando falamos que esse broto de esperança que vem com o nome Jesus está enraizado na nossa história, nós também podemos usar a palavra raiz como estabelecimento, estabilidade, firmeza. Irmãos e irmãs, nenhum outro lugar existe a firmeza que nós temos na pessoa de Jesus. Nenhum outro lugar, se é que você entende o que eu já estou lhe dizendo aqui essa noite, antecipando para você, nenhum outro lugar pode oferecer a paz, a segurança, a certeza e a confiança que Jesus pode trazer na sua vida. Você que já experimentou nos bens e percebeu que eles não são suficientes. Você que já percebeu nas relações e percebeu que também não são suficientes. Você que já tentou de tudo um pouco na sua vida para tentar firmar o seu caráter, para tentar trazer um pouco de confiança na sua vida turbulenta. Essa palavra é para você, para dizer, em nenhum outro estabelecimento, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra posição nós vamos encontrar firmeza, estabilidade para nossa alma vulnerável, senão na pessoa de Jesus. Ele é a raiz onde nós fincamos as nossas crenças, Ele é a raiz onde nós postamos as nossas confianças, é nele que tudo subsiste. A palavra subsistir significa existir por debaixo, ou seja, tudo existe a partir de Jesus, tudo existe nele, e a nossa vida é instável, insegura, incerta, conflituosa, ansiosa, preocupada sem Jesus, irmãos. Só Ele pode firmar o seu coração, a sua fé e a sua vida numa condição de paz, de permanência. Porque a estabilidade em Jesus não se fala de um Deus transitório, passageiro, um Deus momentâneo, mas fala de um Deus eterno. A palavra de Deus diz em Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A estabilidade nesse Deus que nós podemos lançar a nossa confiança, que nós podemos pular no seu colo, que nós podemos posicionar a nossa fé, nele nós não seremos decepcionados. Você se decepciona com o cônjuge porque ele lhe trai, você se decepciona com a esposa porque ela também pode te decepcionar, você também se decepciona e se frustra com amigos porque eles também podem lhe trair. Ou seja, tudo nesse mundo é regado a incerteza e insegurança, mas nesse Deus não, meu irmão, nesse Deus não, minha irmã, nele você pode confiar, nele você pode se lançar. Como diz uma canção muito antiga, que nós já cantamos aqui nessa comunidade: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Eu acho lindo essa ideia de que ele é o meu amigo em quem eu posso confiar. Maldito é o homem que confia na força do seu braço, diz Jeremias capítulo 17, mas bendito é o homem que coloca a sua confiança no Senhor. Ele é a raiz, Jesus Cristo é o fundamento, não a religião, não a doutrina, não a penitência, não o conhecimento filosófico, não o conhecimento acadêmico. Jesus é a raiz, é o fundamento onde nós podemos posicionar a nossa esperança e a nossa confiança. É ali, é nele, é numa pessoa, não é no lugar, é numa pessoa que nós podemos colocar a nossa esperança. E aí eu termino essa breve meditação falando sobre esse termo lindo que o Paulo cita na sua palavra: brotar como algo que está adormecido e que vai surgir ao som do nome Jesus. Ele surge, brota como um fio de esperança, como uma luz no fim do túnel a um povo que está em escuridão. Ele é a raiz onde ele se conecta na nossa história e diz: a sua história tem valor para mim, mas ele também é a raiz onde eu posso me firmar, porque a palavra de Deus diz em Tiago 1,17 que ele não tem mudança nem variação, ele é o mesmo, ele continua, e eu posso confiar nele. Mas eu posso confiar com esperança, porque muitas pessoas crentes ou evangélicas ou cristãs desse mundo afora, elas não têm esperança, elas têm otimismo. Otimismo não é o mesmo que esperança, irmãos. Otimismo é espera paciente de que tudo vai melhorar.
Estou otimista de que o tempo vai mudar. Estou otimista de que a economia vai se restabelecer. Estou otimista de que o meu casamento pode ter um novo rumo. Otimismo é uma espera paciente de que tudo pode melhorar. Esperança é uma atitude presente, já antecipando o que já aconteceu no futuro. Esperança é viver como se já tivesse acontecido. Ainda não chegou, mas eu creio que já aconteceu. Eu já antecipo. Eu não tenho ainda paz no meu lar, mas eu vivo na minha casa com paz no meu coração, porque eu antecipo essa paz. Eu antecipo a provisão de Deus, porque a palavra de Deus me garante que Ele não deixaria o justo mendigar o pão. Eu antecipo as promessas de Deus para o presente. Eu não cruzo os braços numa espera otimista, dizendo um dia tudo vai melhorar. Não, eu estou no presente dizendo aqui, Deus é presente, Deus é fiel, e nele eu posso confiar. Eu já antecipo todas as promessas dele para agora, irmãos. Isso é promessa. Promessa de Deus não falha. Jesus disse, pode passar o céu, pode passar a terra, e olha que eles já estão em há um bom tempo, há uns bons bilhões de anos, segundo os cientistas. Pode passar o céu e pode passar a terra, mas as minhas palavras não passarão, não passam. Jesus não mente, Deus não frustra corações esperançosos, nele a gente pode confiar, porque nós temos nele esperança. Troque o otimismo, não espere que tudo vai melhorar, viva como que tudo já tivesse mudado na sua vida pela palavra única e verdadeira que transforma corações, Jesus. E nele todas as promessas se tornam verdades, nele todas as palavras de Deus aqui nessa escritura se tornam válidas. Jesus Cristo é o selo de Deus, Jesus Cristo é o carimbo de Deus, dizendo, eu confirmo de que tudo que eu prometi para vocês, nesses milênios afora, são verdade, é verdade pela minha palavra e pela pessoa de Jesus Cristo que eu envio para salvar. Jesus morto, Jesus nascido, Jesus morto, Jesus ressurreto, é o carimbo de Deus dizendo, as minhas promessas são válidas para você. E que promessas são essas? Todas essas que estão entre Gênesis e Apocalipse, são para você e são para mim. Se você quer saber o que Deus fala ao solitário, leia Mateus 28:20, que diz, estou com você todos os dias até o fim dos tempos. Se você quer saber a respeito da sua provisão, leia Mateus capítulo 6, que diz que se Deus cuida bem dos pássaros e dos lírios dos campos, quanto mais Ele cuidará de uma maneira tão extremamente bela. Se você quer saber sobre as suas garantias e seus direitos, leia 1 Coríntios e Romanos, que diz que você foi feito herdeiro de Deus e co-herdeira em Cristo. Ou seja, o que um herdeiro tem? Tudo que é do seu pai. Se você ainda está incerto em relação à sua salvação, leia Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz que pela fé você é salvo, que você é salva, e você não precisa cumprir penitências, você não precisa fazer confissão auricular, você não precisa acender uma vela, você não precisa favorecer a divindade para você. É graça, é presente, é dom, é favor imerecido que Deus dá a nós. E se você quer saber o que Deus tem a seu respeito para o seu futuro, leia João capítulo 14, versículo 1, que diz assim, na casa do meu pai existem muitas moradas, portanto não fiquem com medo, pois eu vou preparar lugar para vocês. Todas essas promessas são verdadeiras, porque Deus veio carimbar e selar essas promessas com um plano perfeito, com um plano que foi projetado antes de um humano ser humano, antes do mundo ser mundo. Deus optou em criar a humanidade e sacrificar o seu Filho Jesus, para Ele pagar pelos nossos pecados e para que nós pudéssemos ter o Evangelho, a boa notícia, a esperança de que você e eu somos salvos por um Deus amoroso e misericordioso. Isso é esperança, é a palavra de Deus que não pode mentir. E eu queria que você prestasse atenção nesse lindo cântico, que foi coreografado pelas nossas meninas aqui na nossa comunidade. Aliás, espero que você esteja gostando dos vídeos que nós fizemos em virtude da questão do isolamento social, que nós preparamos com muito carinho com as nossas crianças, as pessoas da melhor idade fazem parte do coral e as nossas jovens e adolescentes da coreografia. Eu queria que você ouvisse e visse, você ouvisse e visse tudo o que Deus tem prometido para você, também através dessa canção. Doce presença
protetor, em ti confio. E mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus, e tua palavra está de pé. És minha âncora, minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus, e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que no vale também está. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também está. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei. Quero convidar você a se colocar em pé, por gentileza. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar juntos.
E talvez você aqui tenha se identificado com essa breve meditação que tem dito que você precisa de um broto de esperança, e Jesus é esse broto que vai trazer raízes profundas de confiança e esperança ao seu coração. Talvez você tenha sido ministrado por alguma canção, por alguma palavra específica durante as ministrações aqui nesse lugar. Portanto, abra seu coração e permita que Jesus faça o mais lindo Natal da história, que é o Natal acontecido na sua própria história, na sua própria vida, dentro do seu coração. Senhor Jesus, tudo que nós precisamos nesse mundo é de esperança. Em todas as esquinas, em todos os cantos, quando ligamos o noticiário, quando acessamos as redes sociais, tudo que estamos vendo e notando são palavras negativas, são manifestações de desesperança, de angústia e de sofrimento humano. Parece que tudo ao nosso redor tem se tornado sombrio e incerto. Mas, Pai, não importa a tempestade fora, se o Senhor está dentro do nosso barco, porque o Senhor é capaz de acalmar o nosso coração e acalmar também a tempestade. Então, Senhor Jesus, nós convidamos o Senhor para entrar na nossa vida, para tomar o controle da nossa história, porque o Senhor pode trazer essa esperança profunda ao coração que está procurando em vários lugares, batendo em várias portas, tentando encontrar um fio de luz que possa levá-lo ou levá-la a uma esperança profunda. Senhor, o Senhor mostrou essa noite que só o Teu nome pode trazer isso aos nossos corações. Então, seja a nossa âncora, seja a nossa esperança, seja a firmeza que nós precisamos, seja a raiz na nossa alma, nos mantendo estáveis, sólidos e firmes num mundo de constantes mudanças e variações, que nós não possamos mudar o nosso modo de crer, de confiar, de esperar e esperando. Esperar esperançoso, esperar com confiança, porque só o Senhor pode trazer essa paz, essa certeza e essa segurança ao nosso coração. Abençoe esse povo, abençoe essa comunidade, e que esse Natal seja o Natal mais lindo de todos. Que embora estejamos distantes de amigos e familiares queridos, não estamos do Deus fiel e o Deus permanente que está sempre ao nosso lado. E que o amor de Deus, esse amor grandioso que enviou Jesus Cristo, que a graça de Jesus, que é o caminho para a nossa salvação e eternidade, e a consolação do Espírito Santo, que é o seu melhor amigo em todo o tempo, e seja com você nesse Natal, e em todos os demais, e por toda a eternidade, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe você, tenha uma boa semana. E eu queria que antes de você ir embora, você cumprimentasse a pessoa perto de você dizendo: Feliz Natal, a sua esperança é Jesus, seu Natal é Jesus. Feliz Natal, Deus abençoe, Feliz Natal a todos.